Olá pessoal, aqui é a professora Sônia França e essa é a aula 5 da disciplina de Introdução à Programação. E nela eu vou falar sobre operadores aritméticos. Vamos começar aqui. Então eu tenho os operadores aritméticos que vai permitir que a gente realize cálculos com os nossos dados, certo? Vamos ver quais são os operadores aritméticos que a gente tem e como é a sintaxe, né, para que a gente monte as nossas expressões aritméticas corretamente. Então, a gente tem o seguinte, a gente tem, aqui na tabela, eu tenho aqui o primeiro operador, que ele tem o símbolo de negativo, de menos, certo? Quando a gente tem operadores do tipo unário, é porque eles envolvem apenas um valor, certo? Quando é binário, a gente vão estar dois valores envolvidos. Então, no primeiro operador, que é esse operador no negativo, é o operador da inversão de sinal. Então, se eu coloco menos e um valor, significa que se essa variável está positiva, ela vai ficar negativa. Se eu coloco menos um determinado valor, se ele está negativo, ele vira positivo, certo? Ele vai inverter o sinal. O operador unário mais, ele vai fazer a manutenção do sinal, certo? O terceiro operador, que é um operador binário, que ele tem o símbolo do acento circunflexo, ele é o operador da potenciação. Ele eleva qualquer número a uma potência. Então, eu tenho aqui, na sintaxe, eu vou ter na frente o primeiro valor, certo? Que seria a base. O símbolo do operador da potenciação, que é o acento circunflexo. E o segundo valor, que vai ser o expoente, o valor que vai estar em cima, certo? Então, aqui eu tenho 2 elevado a 3, que eu tenho 8. Então, quando eu precisar elevar um número a qualquer outro, eu já tenho um operador que faz isso, é só fazer uso dele. Eu tenho agora um operador da divisão inteira, certo? Ele tem o símbolo da divisão ao contrário, certo? A barra invertida. Então, se eu tenho o seguinte, aqui no exemplo, 6, divisão inteira 4, significa que ele vai pegar só a parte inteira do quociente daquela divisão. Vamos entender aqui um pouquinho melhor, vou montar aqui a conta. Eu tenho o seguinte, aqui, 6 dividido por 4, eu vou ter aqui 1, 4, sobra 2, 2 já não consigo mais fazer divisão. Aqui, se eu for continuar minha divisão, eu ia ter que colocar uma vírgula, mas aí eu já paro e pego só a parte inteira da divisão. Então, nesse caso aqui, se eu fizer a divisão inteira, eu tenho apenas como resultado 6 dividido por 4. Se eu quero só pegar a divisão inteira, eu vou ter como resultado 1, certo? Eu tenho agora o próximo operador, que é o operador de resto da divisão inteira. Então, eu tenho os operadores que eu pego o quociente da divisão, o quociente inteiro da divisão, que foi o da divisão inteira, e tem um operador que pega o resto da divisão, que é o operador mod ou percentual, certo? Então, eu tenho aqui, na sintaxe dele, eu tenho o primeiro valor, 6 mod 2, significa que ele vai dividir 6 por 2 e vai trazer o resto da divisão. Então, voltando aqui para a gente ver a conta. Se eu tenho... Deixa eu apagar essa. Se eu tiver aqui 6 dividido por 2, eu vou ter 3, dá 6, e o resto da divisão dá 0. Então, nesse caso, se eu pegar o resto da divisão, nesse caso, 6 por 2, como resultado, teria 0. Se a gente fizer a conta anterior, que era 6 dividido por 4, 6 dividido por 4 dá 1. Aqui eu tenho 4, sobra 2, e aí eu paro a divisão e pego o que sobrou, já que não dá mais para dividir.
Então, nesse caso, 6 dividido por 4, o resto da divisão seria 2, certo? 2 exemplos aqui do uso do resto. Então, o outro operador é o operador da divisão, divisão normal, divisão de números que traz toda a parte inteira e fracionária da divisão, certo? Então, eu tenho 6 dividido por 4, como resultado ele me daria 1,5, diferente lá da divisão inteira, que ele só pegou a parte inteira da divisão, certo? Eu tenho a multiplicação, que é representada pelo asterisco, então eu tenho aqui 6 vezes 4, como resultado eu tenho 24. A subtração, 6 menos 4, 2, e a soma, que eu tenho 6 mais 4, 10, certo? Então, são esses os operadores básicos, aritméticos, que a gente vai estar trabalhando com os números, certo? Tanto os reais quanto inteiros. A gente tem um operador de caractere, que é o operador com o símbolo representado pelo símbolo da soma, né, da adição, que é o operador da concatenação. Ele junta palavras. Então, se eu tiver duas palavras soltas, rio e doce, se eu usar o operador da concatenação, ele vai estar aí como resultado a junção das duas palavras, certo? Se eu tenho aqui, lembrando que caracteres a gente sempre representa com os apóstrofos ou aspas duplas. Se a palavra aqui, veja que aqui, na frente da palavra doce, eu vou ter um espacinho, certo? Se eu não tivesse esse espaço, ia ficar uma única palavra, rio doce colado. Como eu tenho esse espaço aqui, vai ficar rio espaço doce, porque ficou esse espaço que já tinha aqui dentro da minha cadeia de caracteres, certo? Então, eu tenho esses operadores para manipular números e o operador da concatenação, que é quando é utilizado com variáveis do tipo caractere. Então, vamos lá aqui para montar as nossas expressões aritméticas. Assim, quando a gente monta expressões aritméticas, né, na matemática, a gente tem a questão das prioridades de execução. Quando a gente tem a prioridade de execução de uma determinada parte da nossa expressão, a gente utiliza parênteses, colchetes e chaves. E aí a gente sabe quem deve ser resolvido o problema primeiro naquela expressão, quando a gente tem uma expressão muito grande. Só voltando aqui, que eu esqueci de falar, que é o seguinte. Quando eu tenho os meus operadores aritméticos, vários operadores aritméticos em uma expressão, ele vai dar prioridade, certo? Vai começar resolvendo, primeiro, a soma e a subtração. O segundo que tem... desculpa, ao contrário. Ele vai começar resolvendo primeiro os operadores unários de inversão de sinal e manutenção de sinal. Depois, a prioridade seria o operador da potenciação. Na sequência, ele resolveria se tiver operadores misturados, uma expressão grande com vários operadores, certo? A próxima prioridade, na ordem, seria da divisão inteira, o resto, ou a divisão real, e o operador da multiplicação, certo? Então, eu tenho 3 operadores aqui com prioridade 3, ok? E, por fim, resolveria as somas e a subtração. Nesse caso, quando a gente quer fazer com que um operador que tem uma prioridade baixa, que ele seja resolvido primeiro, aí a gente vem e utiliza os parênteses, né? Então, os parênteses vai fazer com que eu tenha destaque dentro de um pedaço de uma expressão aritmética, e aí ela vai ter prioridade para resolver primeiro o que está dentro do parêntese, certo? Então, use parênteses para definir exatamente a operação que deseja executar primeiro. Então, aqui nessa expressão, eu tenho 5 vezes 9 mais 3, certo? 5 vezes... Quando a gente olha aqui, eu tenho 2 operadores, a multiplicação e a soma. A multiplicação ela tem mais força do que a soma, então eu vou resolver primeiro 5 vezes 9, com isso eu tenho um resultado, 5 vezes 9 eu tenho 45, mais 3 eu vou ter 48. Mas se eu quero que primeiro seja feita a soma do 9 com o 3, aí sim eu vou ter que colocar a soma entre parênteses para dar força a ela, e ela vai ter uma precedência de resolução antes da multiplicação. Então, eu vou fazer primeiro a soma, eu somo 9 mais 3, que vai dar 12, e depois é que eu vou multiplicar por 5, certo? Com isso, dependendo quando você usa parênteses, você vai ter 2 resultados diferentes
para sua expressão, porque você sabe o que é que você quer resolver com prioridade, certo? Então, você vai entender o que é para ser resolvido primeiro, lembrando que tem essa questão da precedência, ok? Vamos aqui para uma tela aqui do Visualg. Eu tenho, na minha seção de declaração das variáveis, eu tenho as variáveis A, B e C do tipo inteiro e tenho as variáveis K, L e M do tipo real, certo? Vamos começar aqui, ver como é que a gente monta as expressões aritméticas. Lembrem que quando a gente tem um comando de atribuição, quando a gente quer botar um valor dentro de uma variável, a gente usa o comando de atribuição. E no lado direito da atribuição, no lado esquerdo fica a variável que vai receber e do lado direito vai ficar um valor, uma expressão ou outra variável, certo? Então, aqui a gente vai ter, nesse primeiro exemplo aqui, eu tenho a variável A recebendo 17, certo? Então, foi armazenado 17 na variável A. Vocês vão perceber que quando vocês utilizarem o Visualg, todas as variáveis, os valores das variáveis, eles vão sendo colocados nessa área de acompanhamento dos valores das variáveis, certo? Aqui a gente já vai conseguir ver os valores que estão nelas. Então, a variável A recebeu 17. Depois, a variável B recebeu a divisão inteira 5. Veja, então aqui eu vou fazer 17 dividido por 5. Eu vou ver qual é aqui o quociente da minha divisão. Só a parte inteira desse quociente. Vamos voltar aqui para a telinha para a gente ver essa conta. 17 dividido por 5. Então, eu tenho 17 dividido por 5. 17 dividido por 5 dá 3. Aqui eu tenho 15. Sobra 2. Não dá mais para dividir, eu paro. Eu tenho aqui o quociente inteiro da divisão, que é 3, certo? Então, aqui eu tenho 3 como o resto aqui na minha variável B. A variável C recebeu o seguinte, 20 mod B. B tá com 3, aqui a gente tá vendo. 20, quando eu divido por 3, eu tenho como resto, fica 2. Vamos lá olhar como é que ficaria. Tem aqui o seguinte, vou botar aqui já direto. 20 dividido por 3, eu tenho 6. 18, sobra 2, não dá para dividir mais aqui, é o resto da divisão, certo? Então, a variável C recebeu 2, certo? A outra variável eu tenho, a variável K recebe 20 dividido por 3. Já esse símbolo da divisão aqui é a divisão real. Então, 20 dividido por 3, eu tenho todo o resultado da divisão, que nesse caso aqui, K vai receber 6,66667, certo? A variável L vai receber 25 mais 7 vezes 2. Como eu tenho parêntese nessa minha expressão aritmética, a soma que está dentro do parêntese vai ter prioridade. 25 mais 7 vai dar 32. Depois é que a multiplicação é resolvida. E aí eu tenho 64 sendo atribuído à variável L, certo? E por fim, eu tenho a variável M, que vai receber o valor de A. Aqui é o operador da potenciação. 17 elevado a 2, eu tenho aqui na variável M recebendo 289, certo? Então, com isso, a gente teve várias atribuições utilizando operadores aritméticos, né? E teve a questão também do uso de parênteses para verificar as prioridades de resolução de um determinado operador. Então, com isso, a gente termina aqui essa aula sobre os operadores aritméticos. Então, qualquer coisa, vocês podem entrar em contato e aguardem a próxima aula. Um grande abraço e até mais.